Bem-vindos ao segundo episódio de CC Cultural. O meu nome é Joana. E eu sou a Helena. E antes de mais, queremos agradecer-vos pelo feedback que o primeiro episódio teve. Foi incrível. Nós também gostamos muito de o gravar e espero que gostem deste projeto. Hoje voltamos então com mais recomendações, que são uma sugestão para vocês aproveitarem o vosso tempo. Como estamos no mês dos Oscars, hoje decidimos falar de alguns dos nossos filmes favoritos nomeados para Best Picture. A minha primeira sugestão é Sound of Metal, realizado por Darius Marder e disponível no Prime Video. Retrata a história de um músico baterista, Ruben, que de um dia para o outro perde a sua audição e ao longo do filme passa por um longo processo de aprendizagem, porque vê-se obrigado a reaprender uma coisa tão básica como comunicar, algo que tomou como garantido durante toda a sua vida. Após esta mudança drástica na sua realidade, vemos que a personagem vive um forte conflito interior, depois tem de decidir entre aceitar esta sua nova condição e aprender a viver com a mesma ou procurar obcecadamente recuperar a sua audição. Uma das minhas partes preferidas do filme é o contraste gigante entre a cena inicial, em que ele e a namorada estão a dar um concerto em que está tanto barulho que até incomoda, e depois passa logo por uma cena de completo silêncio e calma. Outra coisa muito bem conseguida neste filme é que conseguimos sentir o desespero de Ruben, principalmente na fase inicial em que ele ainda está a descobrir esta doença, quando vemos as outras personagens a falar e não conseguimos perceber nada. Ao longo do filme comecei também a valorizar tanto silêncio que quando o som voltou foi mesmo desagradável e só queria que parasse. Concluindo, deixa-nos com uma história sobre mudança e sobre a inevitabilidade da mesma, e gostei muito porque permitiu-me sentir um pequenino pedaço do que é ser uma pessoa com deficiência auditiva. Hoje eu e a Joana gostávamos também de falar do The Trial of the Chicago 7. Este filme retrata a história de um grupo de ativistas que organizaram protestos pacíficos em Chicago na convenção do Partido Democrata em 1968 contra a guerra no Vietnã. Como acontece em quase todos os protestos pacíficos nos Estados Unidos e não só, aparece a polícia e há um conflito muito violento, o que leva ao julgamento dos líderes destes partidos. Temos os representantes dos hippies, Estudantes por uma Sociedade Democrática, MOB, que era a mobilização contra a guerra no Vietnã, e ainda um representante dos Black Panthers, que na verdade nem devia estar neste julgamento. Uma das personagens começa por chamar este julgamento um julgamento político, porque é marcado por injustiças chocantes, o juiz rege-se pelas suas próprias leis e naquele momento parece não haver uma única lei na Constituição que consiga defender ou proteger os arguidos. Acho que o que prende mais nesse filme é mesmo essa revolta e raiva que essa injustiça toda gera no espectador. Nós sabemos que os protestos foram pacíficos e que não foram os arguidos que começaram os conflitos com a polícia, e por isso não queremos nada parar de ver o filme até que a justiça seja feita. Queremos ficar ali para ver o desfecho. Acho que uma das minhas partes favoritas é o monólogo, praticamente uma atuação de stand-up comedy de Abby Hoffman, porque a primeira coisa que toda a gente pensa sobre esta personagem é: pronto, é um hippie, não sabe nada, só está aqui para fazer piadinhas, e depois acaba por ser uma personagem brilhante que diz coisas mesmo wow. E só gostava de ter visto, se calhar, um desenvolvimento da história de cada personagem, porque ficamos sem perceber o que os levou a estar ali naquele momento e a introdução é muito rápida. Mas, tirando isso, este filme é tão bom porque a sua temática é extremamente atual. Era bom que já pudéssemos dizer que evoluímos muito desde os anos 70, mas estas injustiças e confrontos violentos entre polícia e cidadãos é algo que continua a acontecer nos dias de hoje por todo o mundo. E tu, o que é que achaste, Joana? É assim, eu concordo com tudo o que tu disseste e acho que aborda um tópico que para mim me era desconhecido até ver o filme. Não totalmente desconhecido, mas não sabia muito sobre o tópico. Mas o que eu achei mais interessante neste filme é a relação que este tem com o outro filme, sobre o qual também venho falar, e que também está nomeado para os Oscars, que é o Judas and the Black Messiah. Este filme é um drama biográfico realizado por Shaka King e protagonizado pelo Lakeith Stanfield, que é o Judas, e pelo Daniel Kaluuya, que é o Messias Negro. Remete para a mesma altura que os Sete de Chicago, que é final dos anos 60, e daí vê-se logo que pode haver uma ligação entre eles, pelo facto de ambos tratarem de temas de âmbito político na mesma altura. Judas and the Black Messiah retrata a história de um ladrão de carros
o Bill O'Neill, que é obrigado a assumir o papel de agente federal do FBI e a infiltrar-se no mundo dos Black Panthers para obter informações sobre Fred Hampton, de modo a não sofrer nenhuma pena relativamente ao roubo de um carro. O Partido dos Black Panthers é um partido norte-americano de índole antirracista, anticapitalista e contra a violência policial. E o Fred Hampton é o seu vice-presidente e presidente do filial de Illinois. Ora, o que eu acho interessante aqui é que um dos cofundadores do partido foi Bobby Seale, o mesmo Bobby Seale que é julgado junto dos 7 de Chicago. Aliás, no filme até vemos Fred Hampton a dar conselhos jurídicos a Bobby Seale, sendo que este não estava a ser representado por nenhum advogado. É assim, eu fui pesquisar sobre este assunto e supostamente não foi bem assim que ocorreu, porque o Fred Hampton não estava de facto no tribunal, mas eu achei isto bastante interessante porque estabeleceu um elo entre os dois filmes, que me fez compreender melhor a história e o contexto em que esta se fez. Na minha opinião, ambos os filmes estão extremamente bem conseguidos, mas acho que o Judas and the Black Messiah tem uma visão mais verídica e crua, sendo que conseguimos captar a essência da história como esta realmente foi, com o seu radicalismo e urgência de uma mudança. Acho que o filme dos 7 de Chicago não foi tão bem desenvolvido nesse aspecto, uma vez que se focou mais no julgamento propriamente dito. De qualquer forma, recomendo ambos os filmes, não só por serem bons e estarem nomeados para os Oscars, mas pela aula de história que nos acaba por dar sobre um assunto que é a muitos desconhecido e pouco desenvolvido. Passando agora para as séries, a série que eu resolvi trazer hoje é Years and Years, que por acaso a Helena já tinha falado por alto no último episódio, quando falou de It's a Sin, porque é do mesmo roteirista, Russell T. Davies. Years and Years é uma minissérie distópica que retrata o agora, nomeadamente um futuro próximo da atualidade. Basicamente, começa em 2019 e retrata a vida de uma família de Manchester nos 15 anos seguintes, fazendo toda uma panóplia de eventos importantes que ocorreram no mundo e a forma como estes afetaram as personagens. É engraçado porque eu fui ver esta série a pensar que era algo completamente diferente e acabou por me parecer um episódio grande de Black Mirror, dividido em 6 partes, por ter a mesma atmosfera futurista, mas ao mesmo tempo atual, que nos desconforta e que nos preocupa no sentido de será que daqui a 5 anos o mundo vai estar assim? Mas faço esta comparação num bom sentido, porque a série me surpreendeu muito e recomendo mesmo a visualização da mesma, porque à partida parece um tema simples e familiar, mas trata-se de algo que todos nós devemos refletir e repensar. E deixo aqui uma quote que achei muito interessante e que é feita pela avó da família, a Mariel, que é a seguinte: "We can sit here all day blaming other people, we blame the economy, we blame Europe, the opposition, the weather, and then we blame these vast sweeping tides of history like they're out of our control at whistle, helpless and little and small, but it's still our fault." E eu acho que isto se aplica a tudo, no fundo. Hoje gostava de sugerir a série de comédia Ramy, criada e interpretada por Ramy Youssef e disponível na HBO. Esta é uma série muito autobiográfica, na qual se explora as aventuras familiares, profissionais e amorosas de Ramy, que é um jovem americano, mas filho de imigrantes egípcios, o que gera um pouco de conflito entre as duas culturas. Ele é muçulmano, mas só segue algumas coisas da religião, tal como ele diz que quer rezar, mas também quer ir a festas, está a desrespeitar algumas regras e a seguir outras. Ao longo da série, ele tenta dar algum sentido à sua vida, vendo na religião a solução para os seus dilemas. No entanto, apesar de todas as mudanças que faz para se tornar uma melhor pessoa, acaba sempre por fazer porcaria. Alguns episódios são contados do ponto de vista dos membros da sua família e acho que esses até foram os meus preferidos, porque as personagens secundárias é que tornam a série mesmo engraçada. Embora tenha um caráter mais cómico, esta série acaba por retratar temas importantes e que no fundo nos tocam a todos, principalmente esta busca pela nossa identidade e descoberta do nosso papel no mundo. Então temos sempre momentos divertidos, mas também momentos de reflexão. Para livro, hoje trouxe uma coisa mais leve, High Fidelity, de Nick Hornby, que depois originou o filme e a série, que conta a história de Rob Fleming, um apaixonado por música, dono de uma loja de discos em Londres, que se
separou recentemente da sua namorada e começa então um processo de retrospecção de todas as suas relações falhadas. No princípio fiquei com um pouco de pena da personagem e também não compreendia porque é que ele não estava a ter sucesso nas suas relações. Mas rapidamente percebi que ele não era nenhum santo, pelo contrário, ele foi culpado pelo fim do seu namoro e tem bastantes defeitos e chega até a irritar, não sei, talvez por eu ser mulher. O livro basicamente acompanha o processo de amadurecimento de Rob. A ideia de casar, começar uma família, ir viver para os subúrbios e vender a sua loja para passar a ter um emprego mais estável aterroriza-o completamente. Mas ao mesmo tempo reconhece que ser um eterno jovem desapegado de todos e sem qualquer preocupação não lhe está a trazer qualquer felicidade. Um aspecto diferente deste livro é a constante presença da música durante toda a narrativa, que se torna uma bela fonte de sugestões musicais porque a personagem elabora uma playlist diferente para cada novo momento da sua vida. O livro que eu decidi trazer hoje é A Insustentável Leveza do Ser. Eu trago este livro não por ter sido uma das obras que li recentemente, mas por ser um dos meus livros preferidos de sempre. A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, é um romance publicado pela primeira vez em 1984. A nível da narrativa, retrata a história de Tomás, Teresa, Sabina e Franz, que são os protagonistas da história e estão todos relacionados entre si, porque Tomás é marido de Teresa, mas também é amante de Sabina e esta é amante de Franz. Enfim. A história passa-se em Praga, no século XX, a quando das invasões soviéticas à Checoslováquia, sendo então a história marcada pelas tensões de que daí advieram. Mas este livro não é apenas um romance histórico, é uma reflexão filosófica profunda sobre o significado da vida e, sobretudo, existencial. Aborda também o tópico de amor real versus amor idealizado e até o dilema entre o corpo e a alma, entre outros. E tudo isto é feito de uma maneira tão leve e nada forçada, e o livro vai fluindo e deixando uma marca em nós. Eu acho que a coisa mais bonita que um livro e a experiência de ler nos pode dar é colocar em perspectiva a nossa visão da vida e fazer-nos sentir que ler aquele livro mudou de facto a nossa vida e a nossa maneira de pensar. E foi isto que senti com este livro. O vocabulário do livro pode não ser o mais acessível para toda a gente, mas entramos rapidamente no clima do mesmo e na pele das personagens. Recomendo mesmo que leiam este livro se gostam deste tipo de temas, porque não se vão arrepender, juro. Passando agora para os álbuns musicais, neste episódio eu decidi trazer música portuguesa. O Sol Voltou, do Luís Severo, é um álbum de 2019 e para mim é uma pequena obra-prima. Tem uma atmosfera muito nostálgica, doce e colorida, mas também poética e mais pessoal. Trouxe este álbum porque me lembra muito a primavera e é um álbum que gosto de ouvir nesta altura do ano. As minhas músicas preferidas deste álbum são a Primavera, Maio e Domingo. Hoje o álbum que eu trago não é novidade para ninguém. Eu decidi trazer Circles de Mac Miller e sei que toda a gente conhece, mas não podia não falar deste álbum aqui no podcast. É dos meus álbuns favoritos, perfeito do início ao fim e talvez o único em que eu não passo uma única música à frente. E então este é o vosso Daily Reminder para ouvirem Circles hoje. Para exposições, gostávamos de sugerir Meet Vincent van Gogh, que voltou a 7 de Abril e vai ficar durante todo este mês, que oferece uma viagem multissensorial para a história de vida e da obra deste artista. Meet Vincent van Gogh é um conceito inovador, desenvolvido com o objetivo de preservar e difundir a obra do pintor, levando-a além fronteiras, a diferentes lugares e a diferentes pessoas. Mais que uma exposição premiada, é uma viagem imersiva pela vida de Van Gogh, aos seus recantos mais escondidos, aos seus sentimentos, angústias, amores, pensamentos, e em que interagir e tocar é quase como uma obrigação de cada visitante. Ao longo do percurso, que recria os principais locais da vida do pintor, diversas projeções, filmes e fotografias acompanham o visitante na sua imersão na vida de Van Gogh. É então uma exposição interativa e tecnologicamente inovadora, uma vez que permite a cada visitante aprofundar o seu conhecimento e descobrir a influência que a obra de Van Gogh continua ainda a ter na atualidade. Por acaso, eu ainda não consegui ir a esta exposição,
mas é algo que planeio fazer assim que possível, porque a meu ver é mesmo algo a não perder. Infelizmente ainda não temos nenhuma data de concertos ou outras exposições de espetáculos para sugerir, porque é verdade que as salas de espetáculos e museus já abriram, mas ainda se estão a organizar e, pelo menos na data em que estamos agora a gravar o podcast, os concertos de espetáculos foram todos adiados para datas ainda a anunciar. Esperemos já conseguir trazer muitas novidades para o próximo episódio e para quem ainda não se sente confortável a sair de casa, podem sempre ouvir as sugestões que dissemos no nosso primeiro episódio do podcast. Chegamos então ao fim de mais um episódio. Esperemos que tenham gostado. Fiquem bem e vemo-nos no próximo episódio.